Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado. Mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Olá, boa noite a todos. Me chamo Gerlane Gouveia, sou diretora pedagógica do Colégio Século. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, dizer que é uma honra e uma imensa alegria poder participar desse momento, dessa reunião de transição, que é tão importante, tanto para os nossos pequenos como para as famílias. Nessa noite, nós teremos a presença das nossas coordenações, tanto de educação infantil como de Fundamental 1. E teremos a oportunidade de trocar informações, vocês vão poder interagir conosco, fazer suas perguntas. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, espero que possam desfrutar o máximo possível desse momento de troca de aprendizagens. Conosco está aqui as coordenações de educação infantil, e eu gostaria de passar a palavra para que elas possam abrilhantar esse momento com as suas considerações, que eu tenho certeza que é regada de muito carinho e de muita emoção. Boa noite papai e mamãe. Me chamo Karina, sou coordenadora da Educação Infantil da Unidade de Bancários. É um prazer imenso estar aqui nesse momento para poder partilhar um pouquinho dessa vivência com vocês. Então, a minha alegria, e não dizer a saudade também de vocês, tá certo? Então, esse é um momento realmente tão esperado para vocês pais e também para as nossas crianças. Por quê? Porque na educação infantil, ele pôde desenvolver, ele pôde descobrir esse mundo fantástico da escolarização. E ao longo desses anos, ele pôde desenvolver, aprender habilidades que ele pode trazer para esse processo de educação, para o processo de vivência da parte escolar e também humana. Então, esse processo de transição, ele tem que acontecer de forma tranquila, ele tem que acontecer de forma segura. Vai gerar alguma ansiedade? Vai sim, no meio do processo, mas eu digo para vocês, papai e mamãe, seus filhos, nossos alunos estão preparados sim para vivenciar de forma muito tranquila o processo. Então, deixo aqui o meu carinho imenso, a minha satisfação de poder ter acompanhado, né, os nossos pequenos, vossos filhos, nessa caminhada tão linda que foi da educação infantil. Deixo a minha prontidão de sempre, o meu carinho imenso, um beijo gostoso, né? Sou muito grata a Deus, sim, né, por ter esse processo tão tranquilo de finalização da educação infantil e, sim, dando continuidade aos nossos pequenos no ensino fundamental. Então, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço caloroso e um beijinho doce para as nossas crianças. Então, podem contar comigo no que precisar, papai e mamãe. Um abraço grande, um prazer ter vocês aqui conosco. Oi, papai, mamãe, meus pequenos, eu acredito que assim estão assistindo, estão participando desse momento tão especial. Antes de tudo, eu queria agradecer, papai, agradecer, mamãe, agradecer, meu pequeno, por, durante esse tempo, né, durante esses anos, terem estado conosco, e esse ano em especial, um ano muito atípico, um ano que nós não esperávamos, né? E vocês, com tanta prontidão, tanto amor, mesmo muitas vezes, né, ficando com medo, que o medo faz parte desse processo, e vocês confiaram em nós, nos deram as mãos, nos apoiaram, nos asseguraram também que estariam conosco, e é motivo de muita alegria e de muita gratidão. Também gostaria de agradecer a Gerlane, a Karina e a Andreina pela confiança, né? Trabalhar com essas profissionais é motivo de muita alegria, de muita emoção,
porque, de fato, nós vivemos, né, esse amor. E é esse amor que nós partilhamos com vocês. Nós asseguramos vocês que essa transição vai ser, sim, segura. É uma transição de forma muito tranquila. Queríamos muito estar com vocês nesse momento de forma presencial, mas o momento ainda não é oportuno. Mas nós temos certeza, nós asseguramos vocês, tá certo, família, que vocês vão estar muito bem acobertados, vão estar muito bem apoiados. A equipe do Fundamental é muito preparada, as professoras são muito receptivas, vocês vão ter todo o acalento, vocês vão ter toda a dinâmica, vocês vão estar sendo muito bem acompanhados, e nós asseguramos que, da mesma forma como aconteceu no infantil, esse processo de transição vai ser muito seguro. Da mesma forma, independente que seja presencial ou remoto, nós asseguramos que vai acontecer de forma muito tranquila. Um abraço muito caloroso, um beijo no coração, Deus abençoe e muito obrigada por toda a confiança depositada durante esses anos. Eu digo esses anos porque nós temos crianças que estão conosco desde o infantil e o coração fica apertadinho, sim, né? Porque nesse ano era o ano que nós tínhamos para estar partilhando o último ano mais juntinhos, né, para estar conduzindo os nossos pequenos para o ensino fundamental. E foi o ano que aconteceu a pandemia e a gente não esperava, né, de fato ninguém esperava, mas nós tenhamos certeza e estamos seguros, né, que nós estamos fazendo o melhor por vocês e pelos nossos pequenos. Um meu beijo, meu abraço e a minha gratidão. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores pais. Para a gente é um motivo de gratidão, né? Eu me apresento, eu sou a Andreina, sou coordenadora da unidade Miramar. E para a gente é um motivo de muita alegria estarmos aqui partilhando com vocês, né, esse processo de transição dos nossos pequenos. Até como a nossa campanha diz, o novo, né? Então, esse novo que muitas vezes vem e quer assustar, mas precisa acontecer. E esse processo de transição das crianças do Infantil 5 é um processo muito minucioso e vai acontecer, e precisa acontecer, e as crianças vão estar em ótimas mãos. E a gente sabe que esse processo precisa ser contínuo, não é verdade? Não pode parar. Então, a criança vai estar nesse processo sempre. E tudo vai ter o quê? Aquela questão, aquele friozinho na barriga, mas isso tudo vai passar. Então, eu deixo meu sinceros agradecimento a vocês, famílias, que nos acompanham, e a nossas crianças, que estamos morrendo de saudade também. Um beijão para vocês e fiquem com Deus. Então, esse é o clima que nos move hoje, esse momento de gratidão pela confiança depositada no nosso trabalho. Essa equipe maravilhosa recebeu os filhos de vocês no momento dessa acolhida, da chegada da escola, ainda muito pequenos, ainda bem imaturos. Alguns nem falavam, não é isso, meninas? Não andavam, né? E vocês acompanharam esse crescimento que se dá de forma muito acelerada, de forma muito intensa, a cada dia uma novidade. E aí a emoção não tem como não ser a 1000 por hora, porque vocês delegaram e nos deram uma confiança, né, do bem mais precioso da vida de vocês. Então, isso representa muito, nós temos plena consciência do que isso representa para um pai e para uma mãe. E agradecemos, somos muito gratos por isso. E eu tenho certeza que o coração das meninas não tem como não se encher de emoção, a vozinha ficar embargada, porque é isso mesmo. A educação, ela é feita de emoção, no sentido pleno da palavra. Não tem como ver o rostinho e não pulsar o coração com tanta alegria, com tanto crescimento e com toda confiança. Então, nós, né, em nome da escola, gostaria de agradecer essa coordenação maravilhosa que deu as mãos, que acreditou, que mesmo no ano de pandemia, onde os desafios foram muitos, se manteram cada vez mais firmes, cada vez mais unidas, para que a coisa tão grande, que parecia tão grande, tão desafiadora, né,
pudesse ser minimizada, esses impactos pudessem ser minimizados, as aulas pudessem dar continuidade e cada um brilhou do seu jeito e as crianças cresceram muito e a equipe também cresceu com tudo isso e eu tenho certeza que as famílias também. Alguns puderam estar conosco durante esse processo remoto, outros não. Porém, nós sabemos que cada família se organiza de uma forma e tem uma particularidade. Contudo, a transição vai acontecer e tem acontecido de forma muito tranquila, independente da condição em que a criança está. Se está remoto ou não remoto, a equipe está preparada para receber. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que as coordenações de educação infantil passam para as coordenadoras do Fundamental 1 um perfil breve que não vai delimitar as habilidades das crianças, mas vai nortear a prática pedagógica da professora no ano seguinte, para que aquilo que era de habilidade, ele possa ser potencializado e aquilo que precisava ser melhor trabalhado, possa também ser visto com o cuidado e com a cautela necessária. E aí agradeço imensamente, meninas, a presença de vocês. Tenho certeza do profissionalismo, do amor com que vocês trabalham com a educação. Muitíssimo obrigada. E aí nós vamos fazer esse momento de transição para que, em um segundo momento, as coordenações de Fundamental 1 possam se fazer presente e tirar as possíveis dúvidas que vocês possam ter ao longo dessa noite. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado. Mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Então, estamos aqui de volta com as coordenadoras do Fundamental 1. Muito obrigada, meninos, pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Eu tenho certeza que os pais que estão ali aguardando têm muitas informações e aguardam bastante pelas considerações de vocês. Então, assim, vai ser uma noite bem tranquila, onde as coordenações vão apresentar algumas informações, e vão poder se apresentar. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, dissessem quem são, em qual unidade que vocês trabalham, para que nós possamos dar continuidade a esse momento. Boa noite, senhores pais. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É um momento, na realidade, de muita emoção, né? Para nós que estamos recebendo, né, o bem maior de vocês, que são os filhos, né, as filhas de vocês conosco. Eu me chamo Micheline Pecorelli, eu sou a coordenadora do Fundamental 1, da unidade do Bairro dos Estados. Boa noite, senhores pais. É um prazer estar com vocês nesse momento. Meu nome é Tuane Teotônio, sou coordenadora pedagógica da unidade Miramar, a nossa caçulinha. E é um prazer vivenciar essa roda de conversa, onde trocaremos muitas experiências, informações e queremos muito que vocês enxerguem quanto o Fundamental 1 será um ambiente acolhedor para os seus pequenos. Boa noite, senhores pais. É um prazer imenso estar com vocês nesse momento. Meu nome é Divana Melo, mas os nossos pequenos me chamam de Tia Vana. Será um prazer imenso receber todos vocês aqui todas as manhãs e todas as tardes. Aguardamos vocês ansiosos para esta mudança, para esta transição de segmento. Fiquem tranquilos. O Colégio Século, ele funciona como uma corrente. Então, cada corrente ela é formada por diversos elos. E a educação infantil é um desses elos. Em seguida, será agregado um novo elo, que é o do Fundamental 1, posteriormente o Fundamental 2 e mais à frente o ensino médio. Como funcionamos em um único organismo,
a transição ela acontece de maneira muito gradativa e muito tranquila, porque nós temos todas as informações necessárias transmitidas por esta equipe fantástica do Fundamental 1 sobre os nossos pequenos que estão chegando no Fundamental, para que a gente possa estar compartilhando juntamente com as famílias desse momento de maneira muito prazerosa. Então, meninas, é comum que os pais nos perguntem, né, o que é que muda, né, quais são as mudanças que eles viverão ao longo desse processo. Eu queria que vocês apresentassem um pouco dessas mudanças. Que mudanças são essas? O que é que eles vão ter de novo? Até então, eles tinham uma rotina da educação infantil, que os pais conheciam desde o Infantil 1, para quem já esteve ali durante tanto tempo. Então, que mudanças são essas? Gostaria, né, de deixar aqui vocês que conhecem esse chão dessa mudança com tanta tranquilidade, todos os dias vocês acompanham, e aí falar um pouquinho para esses pais que estão chegando o que é que vai mudar. Que mudanças são essas? Então, vamos lá, Gerlane. Vamos iniciar falando um pouco da mudança na rotina, né, dos nossos pequenos. Então, nesse processo onde eles iniciam no Fundamental 1, a autonomia vai ser mais estimulada. Irão sozinhos para a sala. Isso não quer dizer que vocês estão proibidos de levá-los à porta, mas eles já vão se sentir à vontade de ir sozinhos. A própria rotina da sala de aula, eles vão encontrar um ambiente com cadeiras um pouco maiores, né? Diferente daquele ambiente que eles estudavam antes. Eles iniciam o Infantil 5 estudando em mesinhas coletivas. E hoje eles vão ter as suas cadeiras individuais, onde a tia vai compartilhar ali com eles todos os dias uma rotina diferente do que eles vivenciavam no Infantil 5. Todos os dias eles vão ter um momento de partilhar a atividade de casa. E, a partir do primeiro ano, eles levam a atividade de casa. Diariamente, eles vão levar essas atividades para casa. E, no momento da sala de aula, eles irão compartilhar, né, suas respostas com os colegas. Né? Será o momento da nossa autocorreção, que é o momento onde eles vão mostrar um pouco do que eles entenderam. Também é um momento de tirar as dúvidas. É muito interessante também que nesse processo a própria agenda seja utilizada como meio de comunicação, aquele recadinho que vocês já mandavam também para as tias, podem continuar nesse processo. A ida ao banheiro, eles terão também mais autonomia. Nós sempre temos pessoas nos corredores para ajudar nesse processo. Dentro das atividades que eles irão realizar na sala, a tia vai estar ali indo nas cadeiras, tentando ajudar no que for preciso. As próprias disciplinas irão aumentar, mas eu acho que isso nós vamos falar um pouquinho mais na frente, né? Porque antes eles estudavam com material mais integrado e agora as próprias disciplinas serão diferentes. Exatamente, subdivididas. Então, com relação, Vânia, fala aqui um pouquinho pra gente. Com relação a esse processo que as mães ficam muito preocupadas, porque na educação infantil o processo ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Não existem notas. Eles fazem a banca de estudo, mas essa banca de estudo ela não tem um peso de nota. Elas fazem muito mais para que as crianças saibam que vão se adaptando. E aí eles vão ficar em recuperação, eles vão sofrer aquela frustração de pegar ali aquela avaliação e estar ali com a nota bem abaixo do que eles estavam esperando. Como é que isso acontece? Precisa dessa preocupação tão grande com isso?
Fala aqui um pouquinho para as mães que estão vivendo, porque assim, nós temos muitas famílias que já vivenciaram esse processo, mas temos muitas famílias que estão vivenciando pela primeira vez. Né? Nós temos uma geração de filhos únicos, nós temos uma geração em que há um distanciamento significativo entre um filho e outro, e acaba que o contexto muda significativamente. Então, fala aí um pouquinho para essas mães, por gentileza, que estão tão ansiosas com isso. Bom, Gel, o primeiro passo é não ficar ansioso, tá? A ansiedade, nesse momento, acaba atrapalhando. Uma das situações que a gente precisa lembrar é que as crianças passaram toda a educação infantil se preparando para ingressarem no Fundamental 1. Eles já eram avaliados qualitativamente através de conceitos, tá? E agora, como estão ingressando no Fundamental 1, eles serão avaliados por notas. Porém, a nossa avaliação ela é qualitativa e quantitativa. Aqui no Colégio Século, nós temos 3 avaliações, que serão somadas 3 notas, divididas por 3, e irá gerar uma média. Nota importante é, lá na frente, vai ter um peso diferenciado na vida das crianças. Porém, nesse processo do primeiro ano, as notas não trazem tanto peso. Primeiro, porque a prova é totalmente intermediada pela professora. Então, a professora vai lendo, vai explicando, vai sanando as dúvidas, porque até então o nosso desejo é formar dentro da criança o hábito saudável de estudar todos os dias. E não só estudar para a prova. A rotina de estudo ela vai precisar se intensificar a cada ano que a criança for evoluindo. Então, como acontece? Vocês recebem com uma certa antecedência, não é uma antecedência muito extensa, porque tem alguns pais que ficam muito ansiosos e passam essa ansiedade para as crianças. A gente envia para casa um roteiro de estudos baseados em todos os conceitos e conteúdos que as professoras ministraram em sala de aula. Nos dias marcados, as crianças farão a sua provinha. É uma provinha menor, nós utilizamos a taxonomia de Bloom por essa razão. Nós temos questões objetivas, questões subjetivas, algumas questões mais fáceis, outras medianas e algumas um pouco mais difíceis, porque nós precisamos realmente avaliar todo o desenvolvimento de forma individual das crianças, mas no primeiro ano a avaliação realmente acontece de forma coletiva. Como a professora faz essa orientação, as primeiras notas vocês irão perceber que tem a intervenção da professora, e isso é muito comum. Com o passar do tempo, nós vamos realizando um desmame. É importante, Ivana, quando você coloca sobre isso, porque o que acontece? Quando eles chegam no primeiro ano, e aí as famílias precisam ter essa informação, eles ainda não dominam o processo de letramento, eles ainda não dominam o processo de leitura e de interpretação, eles estão em processo literalmente. Então, realmente, precisa-se viver dessa forma, com essa mediação. Não é uma interferência ao ponto de responder por, mas, de fato, é necessário, se faz necessário, pela pouca maturidade dos alunos diante do processo de letramento. Né? Então, é importante deixar claro que não vai ser algo que eles vão fazer com total autonomia. Não é isso? É verdade, Gel. Existe uma diferença muito grande no ato de intermediar. Sim. O ato de intermediar ele é colaborativo. Então, ele traz para a vida da criança o agregar do conhecimento e compartilhar do conhecimento. Então, a notinha que a criança ela leva para casa é referente ao conhecimento adquirido por meio do intermédio da professora. Né? Por essa razão, assim, a gente vai perceber que não será sempre 10. As crianças elas ainda estão amadurecendo, estão trabalhando a autonomia, algumas amadurecem um pouco mais rápido, isso favorece a aquisição dos conhecimentos, outras amadurecem um pouco mais devagar, e aí esse acúmulo de conhecimento no cérebro ele vai acontecendo gradativamente. Ivana, muito obrigada. Eu acredito que essa era uma grande preocupação das famílias com relação a essa chegada no Fundamental 1. Tuane colocou um ponto bem importante com relação ao material, porque, de fato, a quantidade de material muda,
não é, ao longo desse processo. As disciplinas elas passam a ser nomeadas, coisas que na educação infantil eles tinham um livro único, não é, de forma interdisciplinar. A interdisciplinaridade não deixa de existir, ela precisa existir, mas agora já existe uma subdivisão. Então, é importante que as famílias também estejam atentas a isso. Porém, como eu ressaltei anteriormente, as coordenações passam a pasta de perfil, então as habilidades, elas, de certa forma, são sinalizadas para que as coordenações possam acompanhar como as crianças vão se desenvolvendo ao longo daquele ano e sinalizando para as famílias esse momento de estimulação, porque também não pode se deixar de ressaltar que para a criança que está vivendo aquele processo, que não está conseguindo acompanhar no ritmo que ela espera, ou que a família espera, se faz necessário um cuidado redobrado. As expectativas que o adulto gera com relação a esse processo exerce uma influência muito grande. Então, no caso de dúvida, venha até a escola, procure a coordenação, procure a direção. Nós estaremos aqui disponível para ajudar vocês a vivenciar esse processo de forma mais tranquila. Nós estaremos aqui disponíveis para dar dicas, dar orientação, fazer o que for necessário. E aí, eu gostaria de perguntar a Micheline, né? Como nós podemos ajudar, Micheline? O que é que nós podemos fazer ao longo desse período? Nós ainda temos pouco mais de um mês para encerrar o nosso ano letivo. Sabemos, sim, que o ano 2021 ele vai ser /2020, que muitos conteúdos, muitas habilidades, elas vão ser trabalhadas ao longo do ano com um cuidado diferenciado. Alguns conteúdos, eles acabam sempre sendo retomados, porque ele vai ganhando uma proporção diferenciada. Não é assim que acontece? Então, nós já sabemos que vai ser assim. Porém, o que nós podemos fazer desde já para ajudar as nossas crianças? Como nós podemos estimulá-las? Qual o diferencial nesse momento para que o nosso aluno chegue mais maduro nesse primeiro ano? Você que gosta tanto dessa área, e eu tenho certeza que vai ter a maior satisfação de trocar informação. Com certeza, Gel. Gente, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, que nesse momento, realmente, como a minha colega falou, a gente precisa deixar a ansiedade mesmo fora desse contexto de transição. A gente precisa deixar que as coisas e permitir que elas aconteçam naturalmente. O processo de letramento ele vai chegar naturalmente e tudo vai funcionar naturalmente. Geralmente, quando eu estou em atendimento, um certo período, né, do ano, a mãe faz, Micheline, ela não está lendo ainda, ela não está conseguindo ler. E aí eu dou, sim, algumas orientações, vamos intensificar os estímulos, né, para que esse processo aconteça naturalmente. Ele vai chegar naturalmente, a gente precisa respeitar o tempo de cada criança, porque o processo, ele chega, tem que ficar tranquilo. É um passo a passo, a gente vai seguindo esse passo a passo. Seria, no caso, o primeiro ponto, né, a se trabalhar essa ansiedade, não é isso, Micheline? Demais, Gel, porque o que é que acontece? Sem sentir, nós acabamos passando para a criança essa ansiedade, né? Até a forma como a gente se direciona, às vezes, vamos lá, pressa. Então, são ações, né, tão constantes, às vezes, mas que a gente não percebe, que acaba refletindo, sim, né, impactando, sim, e muitas vezes bloqueando, sim. Então, eu gosto de tranquilizá-los, temos que ter calma, temos que ter paciência, nós estamos aqui para atendê-los, tirar as dúvidas e dar as orientações. Então, eu vou começar com vocês a falar de um ponto que é muito importante. Na realidade, eu vou falar um pouquinho mais, tá, minha diretora? Mas vamos falar aqui sobre o trabalho que a gente precisa fazer com nossas crianças de independência, não é? Então, nas pequenas ações dentro de casa, do nosso próprio lar,
nós podemos sim trabalhar com as nossas crianças, sinalizando através de ações simples. A partir daquele momento que ela deixa o sapatinho fora do lugar, você vai lá e lembra, olha, vamos guardar o sapato nesse determinado local. Então, vamos guardar os brinquedos, né? Ao ir ao banheiro, acostumar a criança sempre a lavar as mãos, a se organizar quanto à sua higiene pessoal, que é algo muito importante, não é? Então, assim, são ações simples que nós poderemos, sim, não é? Ir proporcionando essa independência para que nós alcançamos a autonomia de cada criança. Obviamente que vai ter o seu tempo, mas durante esse período, com os estímulos adequados, nós iremos conseguir. Eu acredito, Micheline, que muitos pais que estiveram agora nessas aulas remotas perceberam a dificuldade relacionada a essa questão de independência. É muito comum que na condição de família, e eu sou mãe, boa parte das pessoas sabe que eu tenho um número considerável de filhos, graças a Deus, né? Eu tenho 3 moças, né? E assim, realmente faz toda a diferença no desenvolvimento da criança esse processo de independência. Identidade pessoal é um dos primeiros conteúdos trabalhados na educação infantil. Independência, autonomia também. Quando se fala de independência e de autonomia nas séries iniciais da educação infantil, não se tem precisão de quanto ele vai fazer diferença agora no Fundamental 1. Então, o que acontece? Quando as nossas crianças elas têm essa independência de ter dificuldade, de perguntar à professora, de organizar o seu próprio material, ela com certeza vai ter mais facilidade de vivenciar esse processo de transição. Quanto mais dependente a criança for, né, ela tende a vivenciar esse processo de forma mais delicada. Vai ser sempre assim? Vai ser difícil necessariamente? Não. Mas nós temos que estimular as nossas crianças, os nossos filhos, a justamente conhecerem uma coisa tão simples como o seu material escolar. Eu acredito que as coordenações de Fundamental 1, no primeiro ano, nos primeiros meses, vivenciam muitos conflitos relacionados a isso. Ah, meu filho deixou o lápis. Mas como era o lápis, meu amor? Diga para a tia, até para a tia identificar. Não lembra. Não lembra porque, na maioria das vezes, não foi ele nem que escolheu e tampouco que organizou o estojo. É uma medida simples, algo involuntário de mãe, a necessidade de organizar, de dar esse subsídio à criança. Porém, traz para ele algumas limitações quando se fala na organização do próprio material. Uma coisa tão simples como amarrar o cadastro. Quantas vezes eles quase caem ou chegam até a cair se a gente não estiver ali sinalizando. Então, esse ponto que Micheline fala, da organização pessoal, da independência, ele é extremamente importante para vivenciar essa transição de forma tranquila. Na educação infantil, já é trabalhado, como eu coloquei inicialmente, nas séries, desde do Infantil 1, Infantil 2, essa autonomia. Porém, quando eles chegam no primeiro ano, quando eles chegam no Fundamental 1, essas habilidades elas se tornam mais evidentes, porque as necessidades elas também vão sendo crescentes. Parabéns, Micheline. Esse é o caminho mesmo. Muito bem. Pois é. Então, a gente precisa continuar estimulando, sim, as nossas crianças. Não é? Então, não existe. O que eu gostaria de tranquilizar os nossos pais é que não existe aquela criança, olha, a minha filha é mais inteligente, eu sabe mais do que seu filho, então não existe esse processo. O que existe por trás de tudo isso são a questão dos estímulos. Os estímulos, eles precisam acontecer, não é? Eles precisam acontecer naturalmente. Obviamente que a criança, a gente precisa manter uma comunicação muito intensa, muito clara. Ela precisa compreender, não é? Que uma das habilidades é a compreensão. Ela precisa compreender o que a gente está falando com elas naquele momento, o que é que a gente está dizendo. Então, você precisa repetir muitas vezes o que você está falando com a criança, para que ela compreenda e fixe realmente aquilo e entenda e te dê essa resposta. Né? Outro ponto também que a gente precisa estimular bastante é a questão do vocabulário.
E aí a questão do vocabulário, a gente pode estimular através de canções, de histórias. A gente precisa também, na escola, a gente trabalha muito nomeando os objetos de sala de aula para que ela comece a visualizar. Um exemplo, a gente coloca mesa, cadeira, armário. Então, a gente vai lá onde fica a bolsa, lancheira. Então, a gente vai nomeando com fichas para que a criança vá tendo essa ampliação visual, essa visão das palavras e aumente esse vocabulário da criança naturalmente. Porque a partir do momento que você começa a pronunciar, a pedir, a criança ela vai se direcionar já para o local que você está solicitando. Pegar algum material em sala. O conhecimento, nós precisamos, é o momento, um dos momentos principais, é quando as crianças realmente elas começam a conhecer as letras. As letras do alfabeto já começam a ficar bastante familiares para ela. Então, elas também vão ter a oportunidade, através de jogos lúdicos, na própria sala de aula, onde elas irão visualizar, sim, as letras, as gravuras que indiquem aquela letra e que vai facilitar todo o processo. E a consciência fonológica, né, que são os sons silábicos, que são, assim, eu acho que é a parte mais prazerosa para mim, porque eu gosto de cantar muito com eles, né? Então, a parte fonética, para mim, é uma parte, eu fico toda assim, emocionada, mas é uma parte muito importante do processo, é a descoberta dos sons. Então, quando eles começam a juntar as sílabas e a perceber os sons. Então, isso é muito prazeroso. É uma descoberta maravilhosa e muito, muito, muito emocionante. É isso aí. Essa dica que Micheline coloca agora para vocês é o que nós chamamos dos pilares do processo de letramento, não é isso, Micheline? Isso. Então, assim, quanto mais desenvolto a criança tiver com relação ao vocabulário, quanto mais extenso o vocabulário for, muitas vezes nós não pronunciamos algumas palavras porque acreditamos que a criança não conhece, mas não é assim. Pelo contrário, as nossas crianças hoje, elas têm acesso a um vocabulário muito amplo. Porém, como é que nós podemos utilizar isso no processo de letramento? Nós podemos nomear, como o Micheline muito bem coloca lá na geladeira o nome geladeira, na cadeira o nome cadeira. Ele sabe o que é uma cadeira, mas a partir do momento que ele sabe como se escreve cadeira, você vai ampliando esse vocabulário e dando outras possibilidades de aprendizagem. Essa questão, quando ela fala da questão fonética, é muito importante, porque se a criança não tem a consciência fonológica, ela realmente vai ter uma intervenção, aí vai precisar de uma intervenção nesse processo. Então, se você percebe que o seu filho aprende melhor, quando você dá a dica, por exemplo, ele não sabe, esqueceu ou trocou a letrinha P, mas quando você coloca o nome Pipa, ele consegue associar melhor, então disponibiliza para ele várias palavras para que eles consigam acomodar melhor essas letrinhas. Se de repente vocês percebem que eles aprendem melhor com as letras de forma isolada, deixa lá um varal disponível com as letras, deixa lá fichas. Então, assim, existem muitas formas de aprender. O que não pode acontecer é utilizar um único mecanismo ou estar sempre preso a lápis e papel, como se essa fosse a única ferramenta de aprendizagem. É justamente para isso que nós estamos aqui, para auxiliá-los nesse processo, porque, enquanto pai, enquanto mãe, realmente, algumas questões vão passar imperceptíveis, não necessariamente precisa ter o domínio desse processo de letramento, mas, enquanto profissionais da área da educação, nós estamos extremamente atentos, até porque todos os anos essa equipe recebe essa fase, conhece muito bem quais são os desafios, e aí, na condição de pai e de mãe, eu sempre gosto de dizer, na minha experiência, eu tenho 3 filhas, mas elas aprenderam de forma totalmente diferente. O que funciona para um não funciona para outra. E na nossa experiência de escola, nós temos um número maior de alunos, um leque maior de possibilidades, e estamos constantemente buscando estratégias para aperfeiçoar, em busca de trabalhar com eles esse processo de letramento de forma cada vez mais significativas. E é esse o caminho mesmo, Micheline.
Uma coisa que Micheline falou, mas que é importante sempre ressaltar, é essa rotina pré-estabelecida. Você pode, como diz a história, dar uma palhinha, Micheline, falar um pouquinho mais para a gente sobre essa rotina pré-estabelecida, falar um pouquinho sobre a importância dessa rotina que as meninas colocaram muito bem antes, que eles agora vão ter livros diferenciados, eles vão ter um volume de atividades que passa a ser maior. Então, entender o que vai acontecer ao longo daquele período, ter lá a rotina no horário, tem o horário de aula, e eles precisam já separar esses materiais, eles precisam ter ideia de começo, meio e fim. Então, a atividade não é mais, eu vou fazer depois, e protelar. É preciso, sim, estabelecer uma rotina. A rotina na escola já existe e estabelecer essa rotina também em casa. E essa rotina, ao longo dessa pandemia, ela acabou sendo perdida. Então, uma dica que eu dou para vocês, já comecem a utilizar o relógio para que eles tenham essa noção temporal da hora que acorda, a hora que se alimentam, a hora que vai tomar banho, a hora que vai brincar. Essa rotina. Fala um pouquinho, Micheline, como é que ela acontece, quais são as dicas, que eu já fui meio que introduzindo mais na sua experiência de primeiro ano, que é importante para as famílias. Bom, Gel, quando eu coloco para os meus pais a questão da rotina pré-estabelecida, é aquela rotina onde a criança precisa ser trabalhada. Vou dar um exemplo bem simples. As crianças, elas têm um relógio biológico. O relógio biológico que eu costumo observar e conversar com eles é a questão do sono. E aí eu respeito muito isso, né? Então, eu recebo crianças no turno da manhã. Então, crianças que não têm o costume de acordar cedo pela manhã. Então, é aquela criança que ela não vai render naquele horário da manhã, né? É uma criança que ela vai dormir na sala de aula? Vai sim. Ela vai arriando devagarzinho, baixando o braço, baixa a cabeça, e ela vai dormir na sala de aula. Então, ela não vai ter um bom rendimento. Então, a gente precisa, sim, ficar atento, escolher o melhor turno para que essa criança possa estar na sala de aula de maneira muito tranquila, mas que ela esteja receptiva naquele turno, naquele horário, esteja bem acesa, digamos assim, né? Ela precisa estar ali bem antenada no processo, e aí nós estamos justamente com a professora observando esses pontos. Esse da rotina biológica do sono é algo muito importante, porque muitas vezes, pela necessidade, a gente precisa, os pais precisam mudar, não é? E isso a criança realmente sente bastante, né? Esse ano nós iniciamos o ano antes da pandemia na minha unidade, com alguns casos onde realmente a gente teve que mudar, chamar as famílias e mudar realmente de turno, porque as crianças não estavam rendendo. Então, a gente precisa, sim, ter cuidado com esse relógio biológico das crianças. E é importante ressaltar que, se na educação infantil eles tinham aquele momento de acolhida, aquele momento em que dava início às atividades e tinha um horário estabelecido, agora no Fundamental 1, esse horário ele passa a ter um cuidado maior. Não existe um rigor, uma regra, que ela seja intransigente, que ela não leve em consideração as necessidades das crianças, de forma alguma. Mas nós precisamos dar a eles um tempo para eles realizarem essas atividades. Esse tempo, ele naturalmente, ele vai diminuindo, porque eles iniciam o ano ainda com a escrita bem mais lenta, com a leitura bem mais lenta, com o tempo para se organizar, para voltar para a mesinha bem mais lento, né? Então, se eles precisam de mais tempo, nós precisamos aproveitar o tempo da melhor forma possível, né? E aí, não adianta ser só na escola. A escola vai realizar essa atividade, esse trabalho, mas em casa eles precisam ter essa ideia mesmo de começo, meio e fim, né? A hora do almoço, ela precisa ser um horário, olha, filha, sentou, começou a almoçar, conclui, né? Então, assim, nós precisamos realmente dar início a esse momento. Eu sei que é bem desafiador, da forma como nós estamos vivenciando isso hoje, né? Na dinâmica que nós tínhamos antes da pandemia, era mais fácil, porque hoje nós sabemos que as crianças elas estão mais estressadas, mais entediadas, mais chorosas. Então,
eu sei e toda a equipe sabe, mas é justamente por saber que precisa sinalizar para vocês a importância de já ir trabalhando essas habilidades desde então. E aquilo que vocês perceberem que precisam ser reforçados, já começar. Procura, tá a Silvia, tá a Andreina, tá a Karina, disponível para ajudar vocês. Se for necessário, marca um atendimento. As coordenações de Fundamental 1 também estão disponíveis. A Micheline teve uma pergunta que eu não consegui fazer ao longo da live e queria falar com você. Eu queria falar com você sobre uma particularidade do meu filho. Liga lá para o bairro dos Estados, marca um momento, agenda, que Micheline vai estar disponível. Assim também, Tuane, e assim também Ivana. Só não deixa de nos procurar, só não acha que a pergunta ou que aquilo que você está sentindo não tem importância, porque com toda certeza eu digo para vocês que a equipe está preparada e ansiosa para receber essas dúvidas e para contribuir da melhor forma possível. Nós temos o depoimento de algumas mães que falaram de como foi vivenciar esse processo. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês antes de respondermos algumas perguntas. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado. Mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado. Mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado. Mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado. Mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou mãe de Alice, ela tem 6 anos e está no primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Século Miramar. Eu venho hoje falar um pouco para vocês com relação aos meus sentimentos nesse processo dela de alfabetização, né? Quando foi feita a reunião de transição do Infantil 5 para o primeiro ano, foi apresentado para a gente o que seria trabalhado com as crianças no decorrer do ano. E aí me bateu aquele medo, me bateu aquela insegurança. Será que a minha filha vai conseguir passar por todo esse processo nesse momento, né? E aí eu aprendi uma coisa, aquilo que a gente não pode, a gente deixa para quem sabe. E aí eu decidi acreditar na minha escolha, confiar na tia da Luz, confiar na tia Tuane, na tia Miri. E aí o processo começou a acontecer e eu me senti segura, né? Só que aí começou essa pandemia e aí aquilo que a gente tinha construído se estremeceu um pouco, a gente ficou um pouco insegura de como seriam essas aulas virtuais, se seria proveitoso, se a Alice realmente renderia aquilo que era preciso render para ela concluir o processo dela de alfabetização. E aí hoje eu vejo que não foi só um processo de alfabetização, na verdade é um processo realmente de transição, é um processo de construção também, né?
construção de um indivíduo. Minha filha hoje ela não só sabe ler, escrever, fazer conta de somar e de subtrair, né? Ela hoje começou a construir a formação dela de opinião. E eu achei interessante essa semana que ela veio conversar comigo e veio me ensinar a votar, né? Ela veio me dizer como eu teria que escolher o meu candidato. E ela disse que ela queria votar, que ela tinha 6 anos, mas ela sabia escolher o candidato certo. Então, assim, eu vejo que é um processo de construção, um processo de aprendizagem. E, assim, está sendo bonito de ver, porque com todas essas limitações, né, eu vejo que as crianças estão desenvolvendo, as crianças estão conseguindo superar essa fase que eles estão vivendo. E apesar de tudo isso que eles estão vivendo, eu vejo que tem a preocupação de Tia da Luz em ter também essa questão do lúdico, né? Essa semana a Tia da Luz providenciou um lanche coletivo, e ela colocou imagens no mural que o lanche que os pais poderiam estar fazendo para os filhos no momento virtual. E aí a Alice ficou ansiosa e ela disse: mãe, eu quero vestir uma roupa arrumadinha, eu quero ajeitar o meu cabelo, porque hoje vai ser muito legal. Então, assim, às vezes Tia da Luz tá ajudando a gente até a conseguir conciliar tudo que a gente está vivendo, né? É um momento difícil para eles, está sendo um momento difícil para a gente, mas assim, eu vejo que o processo está acontecendo, eu vejo que minha filha ela está sendo alfabetizada, ela está sendo formada, a construção do pensamento dela, o pensamento crítico dela está acontecendo, e isso a gente tem que agradecer e tem que tirar o chapéu para o que está acontecendo. Então, assim, para hoje, a palavra de ordem é gratidão. Agradecer a Tia da Luz por todo o amor, por todo o cuidado. Eu sei que não é fácil, tem dias que são difíceis. Tia Tuane deve ter recebido aí milhões de mensagens dos pais estressados com tudo. E Tia Miri por toda a paciência, todo o cuidado e todo o amor que está envolvido aí, né? Eu agradeço por tudo, toda a dedicação e pelo carinho que vocês têm conosco, né? Com minha filha e o cuidado que vocês têm comigo. Eu sei que eu demando um pouco, mas não porque eu não estou atenta, que atenta eu estou, mas assim é por confiar, por me sentir segura. E a Alice também tem isso, né? Então, se eu vejo minha filha bem, minha filha segura, minha filha feliz, isso me realiza. Então, obrigada por tudo e parabéns. Parabéns pela garra e pela força de vocês. Mas entende muito bem a necessidade de ter essa proximidade, de ter essa relação de humanização, que por mais moderno que as relações passem a ser, esse olho no olho, esse contato, esse cuidado, ele é extremamente importante. E nós temos muita satisfação em vivenciar a educação de forma humana. E aí gostaria de partilhar com vocês um outro vídeo, onde uma outra mãe fala um pouco dessa experiência. A experiência dela teve uma organização um pouco diferenciada, porque, por ironia, né, do destino, vamos dizer assim, ela vivenciou um ano com a mesma professora, o que não é hábito da nossa escola, porque nós sabemos que as nossas crianças precisam crescer, e quando elas continuam com a mesma
tia, automaticamente isso fica subentendido, essa relação tanto de amor, de afeto, mas também não tem o desafio de uma linguagem diferenciada. E se nós fazemos a transição da educação, ao longo da educação infantil, nós também fazemos esse momento de crescimento ao longo do Fundamental 1 para as muitas linguagens que eles vão começar a vivenciar no Fundamental 2. É processo, educação é processo. E aí, com vocês, um pouco mais, né, desse momento. Deixem lá as perguntas de vocês no chat, se comuniquem conosco, deixem lá, tirem as dúvidas. Aproveitem desse momento, que ele é de extrema importância, para que vocês possam estar cada vez mais seguros para vivenciar esse processo de transição. Então, não deixe de fazer a sua pergunta, nós estaremos aqui disponível para, enfim, trocar saberes, né, que é extremamente importante. Oi, eu sou Maquele, sou mãe de Maria Sofia, do 1º ano. E vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na transição dela do infantil para o 1º ano do Fundamental 1. O que é que eu posso dizer para vocês? Lá no infantil, eu já tinha uma angústia em relação a como ia ser o 1º ano, né? Por quê? É como que a gente está com os nossos bebezinhos no infantil e eles vão para o lado de lá, que é o lado dos grandes, né? E, além disso, existia muitas interrogações. Na minha cabeça, ela teria que estar no 1º ano lendo e escrevendo cursivo. Porque, na verdade, eles aprendem inicialmente a escrever bastão. E aí, essas angústias e tal, e a gente conversava muito, as mães, né, entre si, como é que ia ser, eles não iam conseguir em um ano do infantil 5, conseguir chegar no 1º ano e tal. Uma tia nova, né, que isso também angustia, essa mudança, eu acho que angustia até mais a gente do que propriamente eles, né. Enfim. Mas aí foi, assim, apesar da tia, que era a tia Helenice, né, a do infantil, juntamente com a coordenadora, que era a Silvia, eles já faziam um certo desmame com eles em relação a isso. Em relação de tirar aquelas carteirinhas que eram circulares, coloridas, já mais do meio para o final do ano, eles já botavam alguns dias enfileiradinho, para eles já irem se acostumando com aquilo. A questão de ir para o banheiro, eles já davam essa independência a eles também de ir para o banheiro, mas mesmo assim, todas essas angústias ficavam dentro de mim e das outras mães também. Aí foi que um certo dia o colégio, juntamente com as duas coordenações do infantil e do fundamental, que no caso era Silvia do infantil e Micheline do fundamental, resolveram fazer uma reunião com os pais, justamente para conversar um pouco sobre essa transição, para a gente ficar menos angustiada, né? E aí e lá a gente via que era realmente a dúvida a preocupação de todas as outras mães. Como é que eles iam conseguir chegar no 1º ano? Aí foi quando elas passaram para a gente, nos tranquilizaram muito, dizendo para a gente que isso era um processo, né? Que a gente não se preocupasse. E o processo não era só do infantil para o 1º ano. O processo vem nas séries seguintes também, né? Então, ali, na verdade, as meninas com esse jeito, com essa parceria, porque, assim, existe uma coisa muito positiva no século. Além da professora ser muito parceira da gente, as coordenadoras, elas são. Então, dentro do possível, dentro do que elas podem atender a gente, elas sempre estão prestes a escutar. Seja negativo, seja positivo, elas estão ali para escutar a gente. Enfim, e aí terminou o ano de 2019, começou 2020 e as aulas começaram. Primeiro dia de aula, tia nova, as crianças todas empolgadas porque estavam do lado de lá, né? A gente tinha um ambiente mais fechado para o infantil, que eram todos os infantis ali, uma sala organizada de uma forma diferente, e aí eles estavam indo para uma salinha realmente de criança grande.
E a gente com muitas expectativas, né? Um friozinho na barriga, as borboletas voando. E então conhecemos a tia nova e tudo certo. Passou, eu acho que por volta de uma semana para a segunda semana, acho que foi a primeira semana. Um belo dia a gente chega para deixar as crianças, perfeito, né? Então se passou aí pronto, foi mais ou menos a primeira semana, no início das aulas, quando por volta de 1 mês e meio, mais ou menos, de aula, né? Porque eu acredito que foi mais ou menos na metade de março, vem a grande surpresa para a gente, a pandemia. Quero agradecer primeiro lá atrás a coordenadora Silvia, que era do infantil, porque ela foi muito importante também nessa transição. A coordenadora Micheline, que nos abraça, né, com muito amor, com todo o cuidado que ela pode ter com a gente em relação às nossas angústias, nossos pontos, porque ela é o seguinte, lá o século, eles trabalham de uma forma que eles escutam o que é bom e o que não é. Então, o que precisa melhorar, eles vão, escutam e melhoram, né? Então, eu queria agradecer muito a Silvia, Micheline e a tia Helenice, que é um amor, uma parceira, uma amiga, uma profissional, assim, num nível maravilhoso. Eu sei que ela ensina os nossos filhos como se ela estivesse ensinando aos próprios filhos dela. Eu tenho certeza que ela trata eles como ela queria que os filhos dela, como ela quer que os filhos dela sejam tratados. Então eu só tenho a agradecer, e essa é minha experiência, né, em relação essa transição. Eu só posso dizer que agora a gente percebe que deu muito certo e que valeu muito a pena, certo? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Emocionada com uma declaração dessa, né? Eu tenho certeza que as nossas coordenações estão muito felizes, porque de fato é gratificante quando nós vemos a gratidão das famílias e o reconhecimento de toda essa dedicação, de todo esse carinho, de todo esse empenho. E aí nós abrimos o espaço para as perguntas, porque eu tenho certeza que as famílias estão ansiosas por essa troca. Nós estamos aqui, vocês estão aí, mas nossos corações estão interligados e nós temos algo em comum, né? Um interesse, que é o desenvolvimento saudável e crescimento das nossas crianças. Então, Luana Rodrigues, ela pergunta: o processo de alfabetização é fundamental para a vida da criança, por isso acho importante que não seja uma turma grande. A escola já sabe quantos alunos cada turma terá? Tia Vana, fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, na realidade, a escola ela se organiza de acordo com o seu espaço físico. Nós compreendemos que uma quantidade relevante de alunos é muito importante para o processo de socialização. Aqui no século, nós formamos turmas de 20 a 25 alunos, porque compreendemos que é uma quantidade bastante relevante. Como acontece lá no BE, tia Micheline? Lá no BE também nós fazemos essa organização para que realmente possamos acomodar as crianças da melhor maneira possível. E aí, o que é importante entender? Que a escola ela vai seguir todo o protocolo. Hoje, o protocolo pede que nós tenhamos 50% da capacidade daquela turma, independente de unidade. Nós trabalharemos com 50% dessa quantidade, diante daquilo que nos é solicitado hoje. Porém, ao retornar às aulas, certamente esses protocolos eles sofrem alterações, sofrem ajustes. À medida que está sendo implementada hoje, naturalmente vai sendo percebida pelos órgãos competentes, né, e responsáveis por essa normatização. Mas fiquem tranquilos que a escola tem seguido todas essas medidas. A questão do distanciamento ela é obedecida. A questão dos utensílios que os alunos precisam
precisam trazer. A nossa aula hoje está acontecendo de forma simultânea, o ensino médio já retornou e está acontecendo de forma simultânea, ou seja, os alunos estão assistindo a aula na sala, mas os colegas que estão em casa estão recebendo essa mesma informação. Então, tanto para quem vai estar presencial, como para quem vai começar remoto, enfim, nós ainda não temos essa definição. Mas digo para vocês, sem sombra de dúvida, que a escola já está preparada para as duas mobilidades, tá certo? E aí, é importante também dizer para vocês desse cuidado que está sendo dado, tanto no processo do Covid, das normas de segurança, como também de assistência aos nossos alunos, porque nós sabemos que quando eles voltarem, vão haver alguns agravantes relacionados a essa rotina que nós mencionamos, que eles têm acordado um pouquinho mais tarde, então, naturalmente, nós vamos querer uma turma que possa render o máximo possível. Então, o número de alunos, certeza, vai ser algo levado em consideração com muito zelo, tá bom? Espero ter sanado a dúvida de vocês. E aí, uma outra pergunta. Catiane nos coloca: para as crianças que estão em EAD, eu preciso, Catiane, corrigir que nós não temos aula em EAD, tá certo? Me perdoe a franqueza, porque a aula em EAD ela tem um formato único para todas as pessoas. Ela não tem esse caráter que nós estamos tendo desse contato. As nossas professoras, elas sabem o nome de todos os alunos, elas conhecem a frequência, elas conhecem, enfim, as particularidades dos alunos. Então, nós estamos tendo aula remota, tá bom? Só para tirar essa dúvida, porque é extremamente importante. A aula EAD, ela vem gravada e independe do local que ela vai ser aplicada, ela vem num formato único para todos os estudantes. Retomando, para as crianças que estão em EAD, teremos alguma avaliação pedagógica que foi adquirida pela criança. Então, o que é que acontece? Essa eu faço questão de responder. Vocês se importam, meninas? Essa avaliação ela vai acontecer de forma contínua. Uma avaliação escrita, ela não tem condições de definir as habilidades que os alunos desenvolvem. Quando nós estamos recebendo um aluno de uma outra unidade, de uma outra instituição, onde não há um perfil, onde não houve um acompanhamento anterior, aí sim a escola precisa realizar uma avaliação para ter uma noção prévia das habilidades que o aluno tem, sabendo sim que ela não determina qual é o nível cognitivo dessa criança, mas pelo menos norteia a nossa prática pedagógica. Mas com os nossos alunos, não. Nossos alunos nós já conhecemos, já avaliamos ao longo do processo, então não se faz necessário uma avaliação escrita para definir as habilidades que eles têm. Espero ter respondido e, caso tenha ficado alguma dúvida, estou aqui à disposição e terei total satisfação em respondê-las. Cleide Moraes pergunta: quem vai ser a nova tia? Gente, que ansiedade, né? São muitas tias, né? E aí, vou pedir para que cada coordenação apresente as suas tias, né? Porque, assim, cada primeiro ano tem uma equipe de professoras, que isso aí eu posso garantir para vocês, selecionada com muito cuidado, com muito zelo, porque a professora do primeiro ano é aquela tia, né, que acolhe no Fundamental 1, então ela precisa ter algumas habilidades específicas para essa série. Tia Micheline, quem é a sua tia do primeiro ano? Apresenta ela para a gente. A minha tia do bairro dos Estados, ela se chama Tia Nice. Tia Helenice, mas as crianças costumam chamar ela de Tia Nice. Carinhosamente, Tia Nice. Anne? A tia da unidade Miramar, ela se chama Maria da Luz, mas as crianças, né, e todos também a conhecem como Tia da Luz. Eu sei que muitos pais se apegam à tia do Infantil 5, né, tia Gel, até pedem que ela acompanhe para o primeiro ano, mas vocês vão amar as tias do primeiro ano. Defendendo a minha, ela é uma tia extremamente carinhosa, extremamente
criativa, sabe? Aquela tia que a gente vê o amor nos olhos, que o olhinho brilha, que está sempre pensando em algo novo. Então, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela tia da luz. Aqui nos bancários, nós temos 3 professoras. Nós temos a tia Gigi, que é a tia Gislaine, a tia Edjane, que está conosco há bastante tempo, e a tia Marcela. Profissionais muito comprometidas. Coisa boa. E aí, eu preciso dizer para vocês que existe um alinhamento entre as professoras do Infantil 5 e o primeiro ano. É comum que aconteça o movimento inverso. Tia Angélica, que hoje, que até pouco tempo esteve no Infantil 5, durante muito tempo fez parte do quadro do primeiro ano, justamente para que essa linguagem ela se aproxime o máximo possível, né, e elas consigam entender, as professoras do Infantil 5 consigam entender quais são as habilidades que, na prática, vão ser necessárias no primeiro ano, assim como elas possam também trocar essas informações com as professoras do primeiro ano e manter esse processo de ludicidade cada vez mais afinado. Então, eu posso dizer para vocês que até mesmo nos planejamentos, nos momentos de formação, elas têm trocado essas informações, né? Tia Larissa, que hoje faz parte do Infantil 5, foi uma professora que, ao longo desse ano, esteve muitas vezes no primeiro ano. Então, fiquem tranquilos com relação a esse processo, porque de ludicidade, de afetividade, elas conhecem bem. Vamos para a próxima pergunta. Dinalva. Dinalva nos pergunta o seguinte: os alunos do Infantil 5 que não participaram das aulas online, ótimo, Dinalva, gostei do termo, estão aptos para cursar o primeiro ano do Fundamental 1? Então, essa questão de aptidão, de habilidades, nós vamos sentindo no decorrer do processo. Então, o fato de não terem vivenciado o processo das aulas remotas não vai definir que ele não vai ter as habilidades necessárias. Eles vão ser, sim, promovidos para o Fundamental 1. Não existe retenção na educação infantil, né, principalmente nesse momento remoto. Porém, o que nós vamos fazer é aquilo que nós falamos inicialmente, entender quais são as habilidades que precisam ser potencializadas, tanto para os alunos que estão remotos, como para os que não estão. Então, eles vão ser promovidos, sim, e as habilidades elas vão ser percebidas no decorrer do ano e vão ser sinalizadas pela coordenação e pelas professoras que estão ali prontinhas para recebê-los todos os dias. Vamos para a próxima pergunta. Adaelson, ele pergunta: boa noite, qual a previsão para o início do ano letivo 2021? Ainda será no sistema remoto para o Fundamental 1? Então, gostaria muito, muito, muito de lhe dar uma certeza com relação a isso. Nós sabemos, sim, que existe uma previsão de uma vacina, que pode ser que ela chegue antes, pode ser que ela chegue depois do período letivo, mas na última semana de janeiro, nós já daremos, sim, início às nossas aulas, porém, não posso certificar ainda se vai ser de forma remota ou se vai ser de forma presencial. Mas nós estaremos, sim, entrando em contato com vocês, faremos novos encontros, né, até porque antes do início das aulas sempre temos as reuniões de pais, para que nós possamos alinhar essas informações com vocês. E gostaria muito, muito, de verdade, de poder hoje estar com essa resposta, mas, infelizmente, ainda não temos. Vamos para a próxima pergunta. Qual será o término do ano do infantil? E aí, estou só respondendo, né? Nem dei chance para a equipe vir aqui responder, mas está programado para o dia 18, né, de dezembro, tanto o Fundamental 1 como a Educação Infantil encerrarem as suas atividades. Então, ainda teremos aí um bom tempo, ainda tem uma programação bem bacana para que eles possam concluir esse momento da vida deles. Os projetos que eram realizados de culminância, de finalização do ano, eles vão acontecer. A equipe já está a 1000 por hora, né, organizando tudo isso. Então, dia 18 nós estaremos encerrando,
para que eles tenham aquela pausinha necessária e as famílias também, mas na última semana de janeiro, no mais tardar, estaremos aí, até porque se teremos um calendário que dá sequência ao ano, mas que precisa retomar algumas habilidades, nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para organizar tudo isso. E aí, vamos para mais uma pergunta. E agora eu vou passar para a equipe, tá bom? As crianças que ainda não leem vão ter algum modo de ensino diferente dos que já leem. Isso é vivenciado todos os anos, tá bom? Independente da pandemia, isso já é vivenciado, porque aquilo que Micheline falou do tempo, ele realmente precisa ser levado em consideração, porque o termo que nós utilizamos se chama prontidão. Né? E a prontidão ela vai depender dos estímulos, sim, mas existem algumas características biológicas que elas precisam ser respeitadas e identificadas no meio do percurso. Se a equipe percebe que tem alguma interferência no processo de letramento, certamente vai encaminhar para os profissionais que vão estar fazendo essa avaliação mais precisa e, enquanto instituição, vamos estar dando as orientações necessárias. Mas me falem, meninas, como é que vocês trabalham geralmente esse processo? Quem lê, quem não lê, como é que se faz? Eu já comecei, né? Mas me digam como é que tem sido nas unidades, como é que as tias têm trabalhado isso. Fique à vontade. Bom, gente, como Gerlane havia falado, inclusive eu já até falei um pouco sobre essa questão, né, dos estímulos, as professoras elas têm sim uma maneira muito especial de proporcionar esses estímulos através da ludicidade. Então é algo que funciona bastante nesse momento, porque a partir dessas descobertas através do lúdico, elas poderão sim, né, desenvolver essas habilidades que ela tanto necessita para este momento. Vamos lá, me falar um pouquinho. Então, as crianças, né, elas são recebidas no primeiro ano, levando em consideração tudo que elas já aprenderam ao longo da educação infantil. A própria BNCC, ela recomenda que a gente considere esse histórico. E esse histórico nós levamos em consideração suas habilidades, suas necessidades, né? E suas dificuldades também. Então, da mesma forma que Gel falou, que esse perfil vem para o primeiro ano, nós conversamos, compartilhamos, nós trabalhamos esse processo de letramento, sim, com esse lúdico que Micheline falou, mas trabalhamos muito considerando o conhecimento prévio do aluno, né? Porque ele traz muito da sua leitura de mundo, da sua realidade, e nós trabalhamos muito com esse concreto, procuramos trabalhar de forma significativa. O aprendizado, ele precisa ser significativo. A criança precisa enxergar sentido naquilo que ele está aprendendo. E nós levamos muito em consideração durante o processo de letramento, para que ele ocorra de uma maneira agradável e de uma maneira, como eu já disse antes, significativa. Porque o que não tem sentido não vai deixar ali uma marca positiva, né, para os nossos alunos, com certeza. Dando um spoiler para vocês, não é assim que as pessoas falam hoje, dando um spoiler para vocês, no horário do primeiro ano já vai existir uma carga horária de aulas de linguagem que ela é um pouco maior, justamente para que nós possamos desenvolver os projetos de acordo com as necessidades da turma. Não existe uma turma que ela é linear, não vai existir, graças a Deus, né? Porque são as habilidades múltiplas aí, as pessoas são diferentes. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós desenvolvemos projetos ao longo do ano, onde os alunos têm um tempo de estimulação da leitura,
Quem tem mais habilidade ajuda a quem tem menos habilidade nesse processo. E, ao longo desse percurso, as professoras e a coordenação vai sinalizando para as mães, olha, trabalha mais assim, utiliza tal jogo. Então, vai existir, já existe. Só fazendo uma perguntinha, agora devolvendo a perguntinha para vocês. Vocês acham que todo mundo que chegou no primeiro ano esse ano, mesmo estando o ano passado presencialmente no Infantil 5, chegou lendo? Não, né? Não chegou. E eles não estão saindo lendo? Estão. Então, e não vivemos esse processo de forma remota? Justamente por isso, porque já desenvolvemos projetos ao longo do ano, algumas atividades lúdicas, esse ano ainda mais, porque a tecnologia nos possibilita jogos que são maravilhosos, extremamente interativos. Eu confesso a vocês que fiquei boca aberta quando eu vi os pequenos lendo de uma forma tão divertida. Queria muito ter aprendido nessa geração, onde eles têm tantas opções. Então, digo para vocês que quem não está lendo, a família, tranquilize a cabeça, não se acomoda não, tá? Porque a comodidade não é bom para ninguém. Mas estimula de forma lúdica, de forma tranquila, sem ansiedade, porque essa expectativa ela é muito frustrante e ela tem um efeito muito nocivo no desenvolvimento das crianças, o que deveria ser benéfico e trazer aprendizagem, traz sequelas, traz sensação de impossibilidade, de frustração, de não ser bom o suficiente, né, de estar decepcionando a família, porque muitas vezes os pais não falam, mas quando eles olham ali com aquela expressão de, enfim, de não estar tão satisfeitos, as crianças fazem essa leitura e acabam trazendo para si um sentimento muito negativo. Então, tranquiliza seu coração, se não tem habilidade, passa para que um outro parente possa ajudar, mas tem cuidado naquilo que vai ser feito nesse momento e deixa que essa equipe que é profissional no assunto possa fazer a sua parte. Com relação, Suelen nos pergunta, Suelen Marrocos pergunta, minha filha, ela é uma aluna do século, fico feliz, e não está remotamente, ela precisará passar por essa avaliação, e aí já foi colocado que não terá avaliação nesse sentido, porque se ela foi nossa aluna, ela tem um histórico, ela tem um perfil, a escola conhece esse perfil. Ao longo do ano, muita coisa aconteceu com ela, muitas habilidades foram desenvolvidas, mas ela é século, você disse muito bem, e nós a conhecemos. Vamos lá para mais uma pergunta. Boa noite. Tem algum projeto de reforço, esse nome é intrigante, para ajudar os alunos que estiverem com mais dificuldades de aprendizagem? É justamente aquilo que eu falei anteriormente. Os projetos eles já fazem parte da nossa organização, da nossa rotina, e eles vão sendo ampliados ou minimizados de acordo com a necessidade. O que acontece? Projeto de leitura, nós temos, inclusive eu preciso dizer para vocês que no Fundamental ele continua acontecendo de forma muito cuidadosa. Cada série, não é isso, meninas? Ele tem uma particularidade. Por exemplo, no 4º ano, ele é trabalhado com a gibiteca. Por que gibiteca? Porque lá eles têm a necessidade de trabalhar melhor as questões de gramática e de ortografia. E ninguém melhor do que o gibi para trabalhar isso de forma interativa. No 1º ano, ele é trabalhado com a construção de frase, com a leitura de imagem, porque é essa fase em que os alunos estão inseridos. Então, já existe esse projeto que ele é fixo da escola. Temos o Leitor do Futuro que incentiva. Lembra que Micheline fala lá do vocabulário, o hábito de leitura, o estímulo, isso tudo faz parte. Mas um processo que seja um projeto que seja específico, ele também existe, até porque quando vocês receberem o horário, e aí vocês podem conferir com os pais que estão no 1º ano esse ano, que ele tem uma carga horária maior nas aulas de linguagem, justamente para que a professora ela possa se dedicar, ter esse tempo de trazer instrumentos diferenciados de estímulo à leitura, tá bom? Então, fica tranquilo que existe sim, e se existiu esse ano de forma remota e funcionou tão bem, de forma presencial ele não vai ser diferente, tá bom? Vamos para mais uma pergunta.
Nayara, ela nos pergunta: boa noite. Dúvida também em relação ao sistema de aulas remotas. Se a escola irá ofertar turmas presenciais e online para os pais que desejarem manter a educação online. Com certeza, Nayara, eu te digo que sim, porque nós sabemos que cada família tem uma organização, tem uma particularidade e cada criança vai ter também uma necessidade. Então, nós estamos sim aptos para desenvolver as duas modalidades, até porque eu vou te dizer uma coisa e a todos os pais, dificilmente nós deixaremos essa modalidade para trás. Ela é algo que chegou para ficar. Substituir a presencial, substituir o olho no olho, o contato entre as crianças, não, porque é extremamente importante. Nós somos seres de relação, nós precisamos conviver com o outro, mas essa é uma modalidade que ela chega para agregar, para ajudar, para otimizar o processo de escolarização e o processo de aprendizagem de uma forma geral. Vamos para mais uma pergunta. Gosto muito de interagir com vocês e fico muito feliz que vocês estão aqui conosco. 20 a 25 alunos é uma grande quantidade para crianças em processo de alfabetização. É relativo, Luana. É relativo, porque eu já tive uma sala de 14 alunos que eu lhe digo, sem medo de errar, que foi bem mais desafiadora do que a minha de 25. Então, isso é muito relativo. Porém, eu não posso te garantir, nesse momento, qual vai ser a quantidade exata por conta dos protocolos. Mas as salas elas vão se adaptando às necessidades. Já houveram turmas que, com 25 alunos, eu tenho hoje essa turma de 25 alunos, né, e é possível fazer esse trabalho, até porque eles foram trabalhados no processo de independência. E aquilo que vai surgindo de necessidade e de perfil de turma, porque não é a quantidade de aluno que define a dificuldade dela, é o perfil da turma. Existem, sim, algumas particularidades que elas são até mais relevantes do processo do que a quantidade. Para as famílias, realmente, quando se fala 25 alunos, parece um número muito grande e bem difícil para a professora trabalhar. Mas eu digo para você que é muito mais o perfil da turma que define essas condições que nós vamos ter aí de facilitadores ou de, enfim, de dificuldades. Bárbara nos pergunta, qual a probabilidade, eu sabia que essa pergunta ia chegar, podem ter certeza, viu? Eu também. De tia Lívia ensinar ao primeiro ano do Miramar. Deixa só eu concluir aqui. Do Miramar, já que não tivemos convívio com a professora Lívia devido ao ensino remoto. Tia Lívia, ela é uma espécie de professora que ela deixa um sabor tão grande que nós queremos só para si. Mas o que é que eu faço com os alunos que estão esperando ela o ano que vem? Tem alunos que já estão esperando tia Lívia, né, o ano que vem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles vão conseguir e vão continuar convivendo com tia Lívia, porque tia Lívia, de fato, é uma professora apaixonante. Ela é uma professora extremamente carismática e competente. Porém, tia da Luz, ela é tão boa quanto tia Lívia e ela vai suprir esse afeto, ela vai suprir essa demanda aí de forma brilhante, assim como as demais professoras, porque, de fato, elas se comunicam entre si e eles precisam crescer. Tia Lívia é excelente, mas talvez tia Lívia, repetindo no primeiro ano, precisasse sofrer uma modificação maior do que os alunos, um processo de crescimento maior do que os alunos, porque ela tem o olhar da professora do infantil 5 nesse momento, tá bom? E nós precisamos que os nossos alunos, eles possam crescer e conhecer diferentes linguagens. Não estou dizendo que nunca na vida a escola trabalhou dessa forma e que em nenhum momento as professoras poderão continuar com a turma. Eu estou dizendo para vocês que é algo que a escola não tem o hábito de adotar por entender que eles precisam crescer, tá bom? Não fiquem bravos comigo por isso não, tá? Luana. Se passar de 25 alunos, a escola formará 2 turmas na unidade do bairro dos Estados. A professora terá um auxiliar de sala. Vou dizer para você, Luana, sem medo de errar, esse ano nós já fizemos, tá bom? Então, o bairro dos Estados foi o primeiro ano em que dividiu turmas, justamente por isso, porque passou dessa quantidade. E nós formamos 2 turmas, fiquei muito feliz,
por isso, porque é um sinal de que o trabalho da escola está fluindo bem, que os pais estão satisfeitos e que os alunos estão dando respostas positivas. Então, não se preocupe, que nós iremos dividir com toda certeza, tá bom? E auxiliar, ela vai surgir de acordo com as necessidades, porque o fundamental não tem o hábito de trabalhar com essa professora auxiliar, né? No início do ano, já também vou dando outro spoiler para vocês, Micheline, Ivana e Tuane, elas se dedicam muito ao primeiro ano, assim como Silvia, Andreina e Karina se dedicam ao Infantil 1 e ao Infantil 2, por estarem chegando, por estarem se adaptando àquela série, àquela linguagem, àquele momento ser mais delicado. Então, as coordenações e toda a equipe pedagógica se volta para entender quais são as particularidades daquela turma. Mas, com relação ao número de alunos, nós dividimos sim, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Priscila Léo nos pergunta. E o bairro dos Estados aí, sempre presente. Muito feliz, viu, pela participação lá da nossa unidade. No bairro dos Estados, vocês já têm outra professora, caso precise dividir a turma. Esse ano, devido à Covid, meu filho teve 3 trocas de professora e não queria que isso acontecesse novamente. Também, Priscila, nem queria, nem quero, de forma alguma. De fato, nós tivemos a necessidade de fazer algumas mudanças que não nos deixam felizes, assim como não deixa vocês felizes. Tenho certeza que Silvia colocou para vocês, enfim, dessa necessidade de fazer esse ajuste. Não é algo que a escola trabalhe, porém, digo para vocês que já estamos, sim, pensando em quem seria essa possível professora, já que o Infantil 3, o Infantil 5, me perdoem, foi dividido, a possibilidade do primeiro ano ser dividido, tá bom? Mas tem sim, e pode ter certeza que vocês vão encontrar uma característica comum entre tia Alessandra e tia Nice. Além de serem parceiras, elas têm uma linguagem muito parecida. Então, não poderia inserir no primeiro ano alguém que não fosse desse mesmo nível, com essa mesma linguagem, com esse mesmo carisma, tá bom? Gostaria de agradecer a participação de vocês. Tem sido muito bom, né? Muito interativo. E deixem aí as perguntas de vocês, porque é extremamente importante para que nós possamos, enfim, dialogar, interagir, né, e sanar mesmo, e dar essa condição de que vocês possam estar no primeiro ano mais seguros e maduros de que os filhos de vocês vão estar com uma equipe que vai acolhê-los e as necessidades dele. Gostaria de convidar as coordenações do infantil, para que nós possamos, juntas, encerrar esse momento. Mas, desde já, gostaria de agradecer imensamente e dizer que ficamos muito, muito honrados de tê-los conosco, de dizer para vocês que os filhos de vocês são também os nossos bens mais preciosos. Participar da vida de uma criança é algo importante. Nós marcamos não somente porque fazemos parte de uma instituição, mas porque somos educadores e construímos a história junto com eles. Então, quem não lembra com carinho dessa fase, né? Então, está fazendo parte desse momento da vida das crianças é muito sério, é muito importante, é uma honra e nós agradecemos imensamente. Agradecemos aos pais que puderam estar conosco de forma remota, porque nós entendemos que é extremamente desafiador. Mas também preciso dizer para vocês que reconhecemos a dificuldade daqueles pais que não puderam dar continuidade, porque não é fácil mesmo, né? Educar é um desafio, porém nós somos apaixonadas por isso. Não é isso? Nós nos sentimos honrados e agradecidos e dizemos para vocês que em 2021 estaremos juntos novamente e disponíveis para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Novo olhar. Novo abraço. Mesmo amor pela educação. Novo encontro. Novo desafio. Mesmo cuidado.
mesmo compromisso com você. Colégio Século. Por você, ensinando para o novo. Esse é o número de gente que tinha na live, na segunda parte.